Seguinte, vamos fazer a coberta. Como que a gente faz isso? Ai, cadê meu... Tá. Para fazer a coberta, primeiro a gente vai fazer o beiral aqui na planta baixa, né? Nossa planta baixa está assim por enquanto. Meu Deus, por que ficou tudo tão silêncio? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. É porque ficou tudo tão silencioso que eu fiquei, meu Deus, será que o computador ficou mutado? Não, tá de boa. Tá. Aí, seguinte, vamos fazer primeiro a projeção da coberta na planta baixa e aí depois fazer a planta de coberta em si. Aí, o que a gente faz? Vamos vir aqui no deslocamento, aqui em cima. Aí a gente vai dar o deslocamento de 1 metro e aí a gente vai deslocar uma linha externa da casa. Pode ser qualquer um assim, mas tem que ser pelo menos uma de cada lado. Tudo no deslocamento de 1 metro. Aí a gente vem aqui no fillet, aqui em cima, ou no Concorde, né? Dependendo da sua versão do CAD. E aí a gente junta essas linhas. Vai juntando. Certo. Aí ficou este retângulo aqui de 1 metro ao redor da casa. Isso basicamente é a projeção da coberta. Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar esse grande retângulo, a gente coloca em piso. Oxi, não deu 2 cliques no meu mouse. A gente coloca ele em piso e aí vem nas configurações dele, nas propriedades, e coloca ele tracejado. Deixa eu diminuir. Tá massa assim. Aí, ó, por enquanto é isso aqui, ó, a projeção da coberta, né? Que ela vai ficar tracejada porque a gente não tá vendo a coberta. Como isso aqui é uma planta baixa, ela tá no corte de 1,5 metro. Então a gente não vê a coberta. Então por isso que ela vai ficar tracejada. E ela vai ficar em piso porque ela vai ficar nessa linha vermelha mesmo, que vai ser a mais fina lá pra frente, mas for configurar, vai ficar fininha essa projeção. Aí, por enquanto, aqui, pronto. Fez a projeção da coberta. Aí agora a gente vai fazer a planta de coberta em si, que é essa planta aqui. Aí o que a gente faz? A gente vai selecionar uma linha de fora da casa, de cada lado da casa, e selecionar as linhas também aqui da projeção da coberta. E dar um Ctrl C, Ctrl V. Joga aqui do ladinho. Pronto. Certo. Aí que eu vou fazer? Vou juntar essas aqui de dentro. E agora a gente vai fazer a planta de coberta. O que acontece? Como a gente vai ver esse lado aqui de fora, essa coberta aqui que está por cima da casa, a parede da casa vai virar uma projeção. Então, fazer o que a gente fez com a coberta aqui nesse lado aqui. A gente vai colocar essa parede em piso e vai mudar a configuração dela para tracejada. Botar a linha dela tracejada. Certo. Aí agora dentro é uma projeção e fora a gente vai fazer a coberta. Aí você vai vir nas propriedades da camada e vai fazer a camada de coberta. E ela vai ser nesse ciano aqui, ó, a cor 4. E vai estar aqui, nosso layerzinho, né, nossa camada de coberta. Aí a gente pega aqui as linhas de fora, que são as da coberta. Vamos colocar em coberta e voltar a linha dela por camada para ficar na continuous, né, que é a linha inteirinha. Certo. Já foi uma parte aí. Aí o que a gente faz agora? A gente faz a cumieira, que é essa linha aqui do meio. A cumieira é o ponto mais alto de um telhado, de uma coberta. No caso dessa coberta aqui, ela fica bem no meio, né? Fica as bandinhas do telhado bem igualzinha. Então é só a gente vir pro layer de coberta e puxar uma linha aqui no meio. Só isso, basicamente. E aí isso aqui é a cumieira. Certo. Depois disso, o que a gente faz?
tem esses triângulos aqui na coberta que são as indicações de onde a água cai, basicamente. São as águas da coberta. Basicamente dizendo para que lado está inclinado esse telhado. Aí, como são a comida está aqui no meio e tem esses dois lados, então são duas águas, uma para cada lado. Aí, para fazer esse triângulo, a gente vem aqui em cima, ó, tem aqui a opção do retângulo. Do ladozinho, a gente vem em polígono. Quando a gente seleciona, ele pergunta quantos lados tem o nosso polígono. A gente bota 3, que é um triângulo. E aí clica aqui assim num ponto qualquer aqui e dá Enter. E aí já está aqui ó, o nosso triângulo aqui para posicionar. Não tem bem uma regra de que tamanho seja esse triângulo, sabe? Mas também não precisa fazer ele gigantesco na coberta, mas também tem que ter cuidado para não fazer ele muito pequenininho, porque ele pode ficar meio perdido assim. Faz meio que no olho, assim um tamanho meio médio assim, porque não tem exatamente uma regra para isso. Aí, para fazer do outro lado, você pode fazer um Ctrl C, Ctrl V, aí jogar para o outro lado, girar ele depois. Ou eu particularmente prefiro vir aqui, ó, e espelhar. Aí eu seleciono o triângulo, dou Enter para confirmar. E aí eu boto a partir daqui, ó, a partir da cumieira para espelhar, porque eu posso espelhar um que vai ficar igualzinho dos dois lados, o espaçamento vai ficar o mesmo. Aí, cadê? Botou aqui. Aí só clicar no mouse. Oxi. Eita, que eu coisei pro outro lado, meu Deus. Aí quando você clica, aí ele pergunta se vai excluir o objeto de origem. Aí você bota não, para poder ficar os dois aqui, ó. Aí ficaram as duas águas. Mas aqui em cima a gente tá vendo que tá amarelo. Porque é pra gente dar um destaque assim para quando for mais tarde, né, quando for configurar a espessura da linha, não ficar tudo muito igual. Aí a gente pega esses dois triângulos e aí sempre a professora sempre fala para deixar tudo por camada, por camada, por camada, mas esses triângulos aqui a gente vai abrir uma exceção e vai colocar eles na cor amarela. Eles vão ficar na camada de coberta, mas eles especificamente a gente muda a cor deles para amarelo. Não deixa por camada, deixa eles amarelos, só para poder dar um destaque nele e diferenciar do resto da coberta. E aí, para finalizar, porque coberta é bem tranquilinho, a gente vem pro layer de rachura, cadê a rachura? E coloca uma rachura aqui. Só que diferente da rachura do banheiro e da cozinha, a gente vai pegar essa rachura aqui, ó, a line. E aí coloca aqui, ó, aqui dentro, aqui. Deixa eu ver um tamanho. Nossa, tá muito grande ainda. Tá um tamanho ok até. E coberta é basicamente isso aqui, coberta. Não tem muito segredo. É uma planta bem tranquilinha. Deu para acompanhar, eu falei muito rápido. Deu tranquilamente. Tudo certo. Ok. Aí pronto, aqui a gente fez coberta. Ok. Aí vamos fazer a cota. Vou pegar aqui o PDF e vou configurar uma cota do zero com você. Né, pegar direitinho. Ó. Aqui tem esse menuzinho aqui de anotações. E aí aqui nós temos as nossas cotas aqui. Aí a gente vai em gerenciar estilo de cota. Aí quando você abrir o seu, vai ter essa e essa daqui, ó. Essa ISO e essa standard. Vai ter essas duas só, geralmente. Aí, só que essas cotas, elas não são bem precisas. E não estão muito ABNT. E aí, por isso que a gente sempre vai fazer uma cota nova. A gente vem aqui em novo. Eu vou botar a data de hoje. Só para eu saber que cota é essa. Você bota o nome da sua cota, você pode botar, sei lá, cota certa, ou qualquer nome que você quiser. Você bota o nome da sua cota e bota em continuar. Aí vamos abrir aqui, né, esse menuzinho aqui de configuração para a gente configurar a nossa cota. Aí aqui, seguindo o PDF passo a passo, olhando os prints direitinho, é bem tranquilo, ó. A gente vai vir aqui nessa parte, linhas de cota. Aí vamos colocar tudo isso aqui por camada. Ai, caramba, calma, eu esqueci de uma coisa. Voltar. Que antes disso tem que fazer a camada da cota, tá? Cadê ela aqui, ó? Com um cinza 9. Tem que fazer essa camada aqui da cota, esqueci de avisar isso antes. Faz o layer da cota com o cinza 9, que é o último cinza aqui, o cinza mais clarinho.
E aí deixa ele selecionado para poder configurar a cota. Tinha esquecido disso. Aí, cadê? Eita. Aí vamos configurar a cota. Aí bota tudo por camada. Aí aqui tem esses dois números, essas duas medidas aqui, que é estender além das marcas, espaçamento da linha. Esse estender além das marcas vai estar bloqueado agora, a gente não consegue mexer. Aí a gente configura tudo e lá no final a gente volta para ele porque ele vai desbloquear. Aí vamos botar aqui o espaçamento entre linha base, 0,03. É muito importante se atentar aos números e aos zeros, porque, por exemplo, tinha gente que estava configurando, aí estava dando errado a cota. Aí, ao invés de a pessoa colocar 0,03, botava 0,3 só. Um zero à esquerda, às vezes, faz uma diferença. Então, é muito importante se atentar ao número, ver se está botando certinho. Aí, essa parte aqui de baixo, colocar tudo por camada também. Por camada, por camada, por camada. Aí aqui do ladinho, estender além das linhas de cota. Isso aqui vai ficar 0,05. E deslocar da origem vai ficar 0,02. Aí todas as opções aqui vão ficar desmarcadas, vão ficar assim mesmo. Aí a gente passa para símbolos e setas. Aqui a gente coloca tudo em traço de arquitetura. Traço de arquitetura. Aí aqui embaixo, tamanho da seta. A gente vai botar 0,05. E aí dá Enter. Tudo vai dando Enter. Isso aqui permanece assim. Marca de centro, bota como essa opção do meio, que é marca. E aqui 2,5. Se tiver 2,5 e vários zeros também tá normal. Mas se tiver só 2,5 também é normal também. Depende muito. Tem umas versões do CAD que eles... Acho que as mais recentes eles tiraram esse monte de zero. Fica só 2,5, 0,05. Fica mais sucinto. Não tem tantos zeros assim. Aqui embaixo também fica esse ponto 75, 3,75 tá igual. Aqui do lado, antes do texto da cota, deixar essa primeira opção marcada. Aqui 45 e aqui 1,5. Aqui tá tudo ok. Assim fica, aqui fica assim mesmo. Aí em texto a gente deixa esse standard mesmo. A cor do texto a gente vai colocar em amarelo. Esse aqui a gente não vai deixar por camada. Esse aqui vai ficar especificamente em amarelo. E essa cor do preenchimento a gente deixa em nenhum. Aí a altura do texto a gente vai colocar 0,1. Aí provavelmente vai dar uma desconfigurada aqui na sua cota, mas depois a gente ajeita isso. Não precisa desesperar agora. Aí aqui no posicionamento de texto vai ficar aqui, o vertical vai estar acima. No horizontal ele vai estar centralizado. E na direção da vista vai estar da esquerda para a direita. E aí aqui embaixo a gente coloca 0,02. Já voltou a nossa cota aí ao normal, olha só. E nesse alinhamento de texto, a gente tem essa opção aqui do meio mesmo, o alinhado com a linha de cota. Aí a gente vai para ajustar. Na abinha de ajustar, acho que a gente não muda nada aqui. Deixa eu ver. Acho que só muda isso aqui só. Essa opção aqui de posicionamento de texto aqui embaixo, a gente vai colocar sobre a linha de cota com linha de chamada. E aí o resto a gente não mexe, vai ficar assim mesmo. Essas opções marcadinhas como estão. E aí aqui no final, em unidades primárias, a gente deixa aqui assim, ó, em decimal, a precisão nessa daqui mesmo, que é 0,00. Separador decimal, a gente coloca por ponto. Esse aqui de arredondar vai ficar assim mesmo. Isso aqui também. Aí aqui embaixo tem essa supressão de zero. A gente vai marcar o à esquerda e desmarcar o à direita. E aí por aqui é isso. E aí a gente vai voltar lá no começo em linhas. Agora que desbloqueou a primeira opção lá, que estava bloqueada antes. E a gente vai colocar ele... Cadê? Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus, cadê o PDF? Tá aqui. A gente coloca ele em 0,05. E aí é só dar OK. E aí já está salva a sua cota. Aí, para colocar uma cota, a gente, quando botar aqui, ó, já deixa aqui selecionada a cota que você fez hoje. Aqui embaixo, anotações, né? Já deixa ela aqui.
a cota que você fez. E você clica aqui, ó, em cota. Aí é bem simplesinho. Você bota num ponto, bota no outro e aí joga pra cima. Não tem também uma regra sobre distância de como a cota deve ficar no desenho, sabe? Mas é bem no olho mesmo. Vê assim um tamanho bacana. Não coloca lá longe, porque aí dificulta você ter que se ficar seguindo a linha para saber de onde essa cota tá vindo. Também não bota muito perto, porque às vezes pode acabar se perdendo ali quando for colocar a grossura do traço, um traço grosso ficar por cima da cota. Vê assim um tamanho meio médio e bota com seu coração assim a cota. Aí o que acontece? Essa cota aqui, ela ficou passando na linha do desenho. Isso nunca pode acontecer, a da cota. Não pode nunca acontecer da cota passar pelo desenho. Aí o que, que a gente faz? Quando for colocar a cota, botou aqui o primeiro ponto. Você pode encostar aqui sem clicar em nada. Você só encosta, só para ele poder te dar, tipo, uma linha guia. Tá? Ó, vou botar aqui de pertinho, dar um zoom, que fica uma linha. Ai, cadê ela? Sumiu. Fica essa linhazinha verde aqui, que é tipo uma linha guia, para você poder botar a mesma distância ali. E aí fica a sua cota sem passar pelo desenho. E aí, para continuar, você pode vir aqui em cima, em anotações, e clicar esse botãozinho aqui, ó, que é o Continuous. Ou o botão de continuar. E ele vai continuar já direto da última cota que você colocou. Aí você pode pegar aqui já direto, ó, já ir cotando tudo. Já vai cotando, já vai cotando. Cadê? Ai, cadê a minha guia? Tá aqui. Quando chegar no final que acabar, é só apertar espaço. E aí sai. Sai da sua cota. Aí quando for fazer uma cota nova, a primeira cota, a gente vem em cota, faz a primeira cota. E aí depois só clicar em contínuos, que aí ele continua dessa última cota que a gente colocou. E aí é só ir fazendo. Basicamente de cota é isso. E aí, que foi a última coisa que a professora passou. Texto, você faz uma camada para texto, coloca no verde, esse verde aqui 3, faz uma camadinha de texto. Eu vou até apagar essa camada aqui, tem para aqui não. Ah, não posso apagar não, porque tem coisa não, enfim. Seleciona essa camada de texto e aí vem aqui, ó, em texto. É bem tranquilo. Vai aparecer esse negócio gigantesco aqui, esse ABC. Aí você puxa aqui uma caixinha de texto, né? E aí escreve o que, é que você quer. E aí ele vai vir gigante, vai estar muito grande. Aí é só selecionar o seu texto. E aqui na esquerda em cima, ó, é só você botar o tamanho que você quiser. Geralmente ponto 2 ou ponto 15 são tamanhos legais de texto. Porque também não precisa o texto ser totalmente gigantesco e ficar, né, enorme. Um ponto 15, aqui, ó, ponto 15 tá massa até pro seu texto. Aí o que é legal, deixar sempre o texto o mais centralizado possível no seu ambiente. Não joga ele assim para os cantinhos ou não passa ele por alguma linha. Deixa sempre o mais centralizado possível o texto no ambiente. E aí uma coisa, quando vocês forem fazer as plantas, né? Aí aqui embaixo tem essa descriçãozinha da sua planta. Ah, isso aqui é uma planta baixa, isso é uma planta de coberta. E aí embaixo a gente tem a escala. Ah, mas a escala tá vermelha. Quando você for fazer um texto que ele for de uma cor diferente, é só você pegar aqui, ó. Quando dá 2 cliques, dá para você editar a sua caixinha de texto, né? Você vem aqui em cima e bota a cor dele vermelha. Quando for para colocar a área do ambiente, quando for para colocar isso aqui da escala, a gente bota vermelho. E vai ficar um traço diferente, vai ficar mais fino. Aí, para não ter que fazer outra camada, por exemplo, aqui nesse meu documento, eu tenho a camada de texto 2, mas às vezes ter muita camada atrapalha mais a gente do que ajuda. Aí você deixa a camada de texto, mas aí só muda a cor dele para vermelho, não tem problema. Porque vai ficar tudo em texto, só que aí dá para você poder fazer essa diferenciação das linhas, né? Do verde e do vermelho. É bem mais fácil. Oi. O Alex está perguntando: é para mandar a planta baixa e a planta de coberta no mesmo arquivo? É. Manda no mesmo arquivo. Manda as duasinhas assim, ó, uma do ladinho da outra. Manda no mesmo arquivo. Aí, que eu lembrei.
Aí pronto, quando você fizer o seu texto, se você já tiver feito a rachura do banheiro, né? Porque a gente já fez a rachura semana passada. Aí o que acontece? Para poder botar o texto nos ambientes que tem rachura, vocês vão ter que apagar a rachura, colocar o texto e depois botar a rachura de novo. Porque se você colocar a rachura no ambiente e depois colocar o texto em cima, vou pegar esse texto aqui que tá aqui, ó. Se eu jogar ele aqui em cima, aí ele vai ficar por cima da minha rachura. Aí vai ficar linha sobre linha, vai ficar meio confuso isso. E aí quando a gente coloca primeiro o texto e depois coloca a rachura, aí ele faz tipo esse contornozinho aqui assim, ó, na rachura. E no texto, né, no caso, e aí não fica passando a linha de rachura pelo texto. Então, se já tiver com a rachura no ambiente, aí você apaga ela, bota o texto e aí depois bota a rachura de novo. E outra coisa, quando forem cotar, também tem que cotar a planta de coberta. Mas para cotar a planta de coberta, deixa eu apagar isso aqui que tá errado. São só 3 cotas bem simplesinhas, galera. Vou apagar aqui para fazer de novo. Ah, não, foi antes aqui de baixo que eu fiz. São 3 cotas muito simples. Você vai pegar aqui. Vai fazer uma. Eita, não botei no coisa da cota. Cadê? Cota. Você vai fazer uma geralzona aqui em cima, ó. Pega uma cota grandona aqui. Aí você pega uma cota grandona aqui. E aí você vai pegar aqui, ó. Daqui desse pontinho. Pega aqui pra alinhar, ó. E faz uma cotinha menor aqui. Que é só para saber a distância que tem do beiral, da coberta, para a parede externa da casa. Cota em planta de coberta é só isso aqui, só essas 3. Uma grandona, horizontal, uma vertical e uma só para saber a distância do beiral da coberta para a parede da casa. E basicamente foi isso semana passada, gente. Foi isso, cota, coberta e texto.